Nos últimos dias, a gente tem mostrado aqui no Jornal do Meio-Dia vários números em relação aos casos de HIV e AIDS em Itajaí. Entre 2010 e 2014, os casos da doença estavam diminuindo. Mas depois que os programas de prevenção foram suspensos em 2014, os casos voltaram a subir. Para entender melhor esta situação, a gente recebe a diretora de Vigilância Epidemiológica de Itajaí, a Hilda Wippel. Hilda, essa situação aqui é real mesmo? Quer dizer, entre 2010 e 2014, os casos da doença estavam diminuindo e agora estão maiores? Não, na realidade é que foi divulgado um índice composto, né, do Ministério da Saúde, onde ele avalia 2010 e 2014, enquanto os programas ainda estavam ativos. E a gente está em segundo lugar nesse índice composto, que identifica o número de casos, taxa de mortalidade, casos de AIDS em menores de 5 anos e os exames solicitados para quem tem HIV. Esse programa, então, quer dizer, por que Itajaí não continuou, já que era justamente uma cidade que tinha todo o padrão relacionado a isso e era referência, inclusive? Na realidade, os funcionários desses dois programas que foram suspensos, eles são agentes de endemias. Itajaí, ele passava por uma situação de emergência da dengue. E por orientação mesmo do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do município, foi resolvido suspendê-los temporariamente. O que hoje a gente vê que teve um acerto em relação à dengue, porque nós diminuímos de 3.050 casos do ano passado para 63 esse ano. Sim. Então, assim, foi, como a gente diz, descobrir um santo para cobrir o outro, né? Mas os dados hoje, da AIDS, eles não se justifica por causa da suspensão dos programas, porque era até 2014 analisado. Então, a gente vê que esses programas não estavam mais atingindo a população-alvo, que hoje nós temos no município 73% dos casos de AIDS e de HIV são em heterossexuais. Tá, então vamos fazer o seguinte, nós temos até um gráfico que podemos mostrar ao público de casa, está aqui na tela para você analisar com a gente, né? Até para você fazer uma distinção entre HIV e AIDS. 2014, AIDS 85, HIV 31, 2015 82, HIV 63. 2016 já passou, diminuiu os casos de AIDS 19 e HIV 34. Isso significa dizer o quê? Para a gente entender um pouco melhor essa diferença de HIV e AIDS. Primeiro vamos diferenciar o que é HIV e o que é AIDS, né? HIV é quando a pessoa se contamina com o vírus, então ela adquiriu o vírus HIV. A AIDS é quando esse vírus já atingiu o sistema imunológico dela, ela está com a imunidade abalada e vem as doenças oportunistas. Então, isso é AIDS. O nosso intuito como saúde é diagnosticar o máximo possível de pessoas vivendo com HIV para colocá-las em tratamento que elas não cheguem a AIDS. Sei. Então, o que a gente pensa hoje? As pessoas estão transmitindo por não saber que tem HIV. Então, a gente tem que aumentar essa questão de testagem, de solicitação de exames para as pessoas descobrirem. A partir do momento que ela fez o exame, que ela é HIV, ela vai ser direcionada para o programa, para o CERED, para o Centro de Referência, onde ela vai fazer a utilização de medicação e todo o acompanhamento. Se ela for testada e for negativo, a gente orienta toda uma questão de prevenção, que hoje o mais efetivo é o uso de preservativos, que o município distribui em média por ano 1.300.000, que a gente está querendo multiplicar esses dados, esses números, né? Distribuir o máximo possível de preservativos para todo mundo ter acesso. Tá, agora o aumento de casos de HIV especificamente de 2016, isso conforta um pouco a situação de que esses casos não chegaram a ir para a AIDS especificamente? Na questão da saúde, sim. Sim. Porque as pessoas estavam se descobrindo com AIDS já, doentes. Então, a nossa taxa de mortalidade é muito alta. As pessoas não estavam se descobrindo doentes com HIV, só quando elas já estavam doentes com doença oportunista. E aí vinha o óbito. Hoje, se ela se descobrir com HIV, ela vai procurar o tratamento e não vai desenvolver a AIDS. Essa situação toda se vê o quanto é importante fazer os exames. Sim. Não é mesmo? E que isso continua, é um programa que continua. E onde as pessoas podem fazer os exames? Todas as unidades de saúde do município têm o teste rápido, exceto duas por causa de uma questão de estrutura que é o Bambuzal, a unidade de saúde do Bambuzal e a do Rio Bonito. Todas elas têm o teste rápido, as pessoas podem estar procurando a unidade de saúde solicitando com a enfermeira para realizar o teste.
e também no Centro de Testagem e Aconselhamento, que é anexo ao Laboratório Municipal. Os remédios continuam gratuitos? Os remédios são todos gratuitos. Hilda, obrigado por ter vindo ao Jornal do Meio Dia trazer mais esses esclarecimentos. Imagina, estamos à disposição. Boa tarde. Boa tarde.